Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Caraca, moleque. Estamos ao vivo, estamos online, Gil? Uou! Cara, só deu pra ver minha careca aqui, hein? Tava brincando na cadeira de rodar aqui, rapaz. Fiquei até tonto, ó. Vamos que vamos, estamos de volta para mais exercícios. E agora vamos fazer... O que é isso de Vasco aí, cara, que estão falando? Caiu a internet de alguém? Ó, sobre a função f de R em R, isso aqui é padrão, tá, pessoal? Ele está dizendo que a função vai funcionar em todo o R. Ou seja, o nosso x vai poder ser qualquer parada. E isso já é importante para alguma das opções que vai rolar aqui, tá? Então olha o que ele está dizendo. Eu tenho a função cosseno de 3x e eu quero avaliar o que está rolando. Ou seja, a brincadeira é a gente entender o que esse 3 faz. Primeira coisa, entender o que esse 3 faz. Vamos voltar uma questão aqui? Cadê o passador aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. A gente percebeu aqui que esse danadinho, ó, o P, ele alterou o período, lembra? Tá até aqui no quadro, ó. O período, ó, ficou 2π sobre o P, né? Então, quando eu olho para essa função aqui, ó, por já ter feito questões parecidas, já começa a apitar aqui na minha cabeça, né? Esse 3, ele modifica o período. Esse 3, ele modifica o período. Esse 3, ele modifica o período. Jana! Se ligou? Ele modifica o período. Então eu já vou procurar nas alternativas alguma coisa que fala sobre isso. Consegue achar já a resposta? Né? Eu já tô vendo que tem essa alternativa. Tem uma alternativa dizendo que nesta função aqui, ó, o período vai ser 2π sobre 3. Acabou. Olha que coisa linda, tá? Isso vai acontecer o quê, então? Ele vai pegar a função, ó, e comprimir, tá? Então o período que antes era 2π, agora vai ficar apertadinho a função. Ok? Faz sentido para todo mundo isso? Bom, número 5. Finalmente, vamos fazer uma questão que apresenta o gráfico. E a partir desse gráfico, a gente vai ter que se ligar nos coeficientes, ó. Descobrir quem são os coeficientes A e B. Lembra que eu falei para vocês que os coeficientes que estão fora, vem comigo, ó, fora do ângulo, eles fazem modificações verticais, né? E os coeficientes que estão dentro fazem modificações horizontais. Lembra disso? Eu escrevi aqui, né? Escrevi as duas coisas. Então eu tenho que saber que o cara que está somando fora da função vai deslocar a função para cima ou para baixo. O cara que está multiplicando a função vai esticar ou comprimir a função, tá? Então eu preciso me ligar nisso, nas modificações que podem acontecer. Então vamos apagar esse quadro aqui
Vamos apagar esse quadro aqui e vamos escrever. Pisca aí para eu ver de onde é que é, bonitinho. Ó, questão 5. URGS. Fizeram a mão esse gráfico aí, né? Hã? Fizeram a mão. Isso aí é o gráfico retrô. Olha o que está rolando. Vamos fazer o desenho aqui. Ó. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y e eu tenho aqui 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 e o menos 1, né? Eu vou até marcar aqui. Aqui vai até o final. E o desenho tá bonitinho aqui, ó. Começa. Show. Então, acabamos, hein? Pode ver. Ó, o desenho tá assim, né? Aqui tem uma vertical também? Ou não? Volta lá para eu ver o que tá no 2. Não, no 2 não tem nada. Então tá assim. Tá? Ok. Então o que a gente está vendo? Aqui é o ângulo e aqui é a função, né? Ele fala pra gente que essa função é isso aqui, ó. A mais B vezes quem? Seno de x? É isso? Volta lá o gráfico para eu ver. A mais B vezes seno de x. Né? Então, ó, o que nós vamos lembrar? Esse camarada aqui, ó, ele vai fazer o quê? O deslocamento vertical. Esse outro aqui, ó, a gente está vendo que ele vai esticar verticalmente. Ué, Vigo, mas como é que você está vendo isso? Vou dizer para você. Ó, a nossa função original, tá? O que você tem que pensar é isso aqui, ó. Você tem a função seno de x, que é isso aqui. Do menos 1 até 1. Tá? Então, isso aqui é o que está na minha cabeça. Quando eu olho e vejo seno, eu vejo isso. Tá? E aí eu tenho que pensar, bom, como é que isso se transformou nisso aqui? Tá? Então, como é que vai funcionar a minha cabeça? Primeira coisa, eu vou olhar para o B. Vou pensar o seguinte, ó, aqui, ó, eu tinha uma função que tinha amplitude 2, né? Porque do menos 1 até o 1, né, a altura ali é 2. Tá certo? O que está acontecendo agora? Agora, essa amplitude passou a ser 4. Ó, aqui, ó, valia 2. Agora, tá valendo 4. Ou seja, eu dupliquei a minha função. Né? Estiquei, dupliquei. Pô, viu que então o B é 2. Calma, calma. Que tem mais coisa rolando, ó. Se fosse só 2, ele ia manter a forma, né? Só que eu tô percebendo que aqui ele começa para baixo, ó. Como é que pode? Ele inverteu a função. Para isso acontecer, eu preciso trocar o sinal
e escrever menos 2. Tá certo? Tudo bem? Então, quando eu multiplicar por menos 2, o meu gráfico ele vai ficar onde? Indo do menos 2 até o 2. Do menos 2 até o 2. Mas ele tá assim, ó. Por quê? Porque ele foi deslocado uma unidade para cima. Então, esse cara aqui, ó, vai valer mais 1. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma conta para fazer. A gente só precisa não esquecer do desenho original e fazer algumas análises de como o desenho se tornou esse aqui. Isso fez sentido para vocês? Fala comigo, Lídia! Lídia, sabe de nada, mas fala comigo se tu entendeu isso aí. Ok? Tô com sono, chorando de sono, parece que tá minha aula tá boa, né? Ó, meu Deus, Renan, A igual a 1, B igual a menos 2, perfeito. Fez sentido. Isso é o mais importante, tá? Então, a ideia, gente, não é olhar para cá e já saber a resposta, não. Eu preciso entender o procedimento. Como é que é o procedimento? Eu olho para a função original, seno de x, e interpreto que modificações foram feitas até ela chegar neste formato. Tudo bem? Ok? Bom, vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Ó, temos aqui uma função em que ele pergunta para a gente o valor mínimo. Lembra daquela do Enem que a gente fez e tinha que entender o valor máximo e o valor mínimo? Então, aqui é a mesma coisa. Só que é uma questão da FESO que não tem contextualização. Mas é importante a gente saber fazer para entender quando que a função assumirá o seu valor mínimo, tá? Então eu vou falar sobre ela aqui no quadro com vocês. Podemos? Vamos lá, posso apagar tudo? Pode apagar aqui, tira um printzinho. Ok. Então, vamos apagar tudo isso. Vamos apagar. Vamos apagar. Tem uma festa junina pra me indicar, não, cara? Pô, não, também tô afim de caçar uma festinha também. Queria comer milho. Pô, queria um caldinho de abóbora. É. Eu vou na praia comer milho. Vai na praia só comer? Não. Mas aonde que come milho? Não tem. Então na praia tem o cara do milho. Vamos lá. Olha aqui. Vamos escrever aqui. Essa é a 6, né? 6. Feso. Então, temos aqui a seguinte função. Ó, pisca aí para eu copiar a função rapidinho. F de x igual 2 mais 0,4 vezes o seno de 5x sobre 3 mais π sobre 4. Aí o cara olha assim e fala, pô, essa questão parece dificona. Gente, sem nenhuma análise, olha só. Imagina, esse cara é o valor central. Ele vai ser a parte do meio ali da minha função. Como o seno varia entre 1 e menos 1, eu vou somar 0,4 para achar o valor máximo e diminuir 0,4 para achar o valor mínimo. Então, ó, sem nenhuma dificuldade, ó. Vamos pensar assim, ó. Valor máximo 2,4. Valor mínimo 1,6. Tá? Mas viu que como assim? Não é possível. Olha só, vem comigo para cá, ó. Vamos lembrar que essa função ela é 1
menos 2 seno de x. O 1, gente, esse cara é esse número aqui, ó. É o número que está determinando o meio da função. Então, ó, como o b vale 2, né? Você aumenta 2 para chegar no máximo e você diminui 2 para chegar no mínimo. Tá? Então a gente vai trabalhar, ó, só com o a e o b, só com os valores externos da função. Isso aqui tudo, gente, dane-se. Tá? Por quê? Porque esses caras só fazem movimentos na parte horizontal da minha função. Isso não muda a imagem, tá? E como eu quero valor máximo e valor mínimo, eu não estou preocupado em quando fica máximo, quando fica mínimo, que foi o caso da função do Enem, tá? Eu só estou preocupado em trabalhar com esses coeficientes. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não, gente? Tranquilo? Molinho? Então vamos ver aqui, ó. Ele está pedindo qual o valor mínimo da função, ó, 1,6, que foi o que eu marquei ali. Tranquilão, né? Acho que sim. Acho que é bem fácil. Acho que a gente está de boa nisso aí. Ok. Bom, chegamos a uma função, né, de novo, parecida com todas as outras que a gente fez, mas agora ele faz uma série de perguntas. Isso significa que a gente precisa fazer várias análises, tá? Vamos lá. Considere o gráfico de R em R dado por y igual a f de x igual a 1 mais 2 vezes o seno de 3x. Com relação ao gráfico dessa função, analise as afirmativas a seguir. O gráfico passa pelo ponto 5π sobre 6, 0. Como é que eu vou saber isso? Vou substituir o x por 5π sobre 6 e vou verificar se o resultado dá 0. Tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a coordenada y de todos os pontos de máximo vale 3. Ou seja, eu quero saber qual é o valor máximo dessa função e quero saber se ele vale 3. Também já vamos analisar, mas você já pode fazer facilmente, que é parecida com a questão 6. E a número 3, a distância entre dois pontos de máximo consecutivos corresponde a π unidades do eixo das abscissas. Vamos ver também isso. Tá? Como é que a gente vai ver isso? Tem um detalhe para a gente entender que pergunta é essa. Tá? Eu não vou precisar desenhar o gráfico para ver isso. Tudo bem? Bom, então vamos a todas as alternativas, todas as afirmações, né, para a gente testar. Vamos lá, por partes? Posso apagar tudo isso? Pode? Printou. Vamos lá. Número 7. F de x é igual a 1 mais 2 vezes seno de 3x. Confere? É isso? Isso. Então, primeira afirmativa. Ponto 5π sobre 6, 0. O que a gente tem que fazer? Testar. Todo ponto, gente, é um par ordenado. Esse cara é o x, esse cara é o y. Confere? Então vamos substituir. Ó, 0 é igual a 1 mais 2 vezes seno de 3 vezes 5π sobre 6. Vamos ter que saber quanto é
o seno de 5π sobre 6, tá? Então, ó, simplificando, isso aqui vai dar 5π sobre 2. Então, vamos olhar para o ciclo trigonométrico, ó. A gente sabe que cada quadrante é π sobre 2, né? Então vai ficar assim. 0, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. Ou seja, o 5π sobre 2, ele coincide com o 90, né? Então o seno dele é 1. Então, ó, 0 é igual a 1 mais 2 vezes 1. 0 é igual a 3. Logo, isso é falso. Ok? Faz sentido para vocês o que a gente fez? Tá? Substituímos e verificamos que isso aqui está errado. Ok? 5π sobre 6 vezes 3 vai dar a mesma coisa que o 90, né? E aí tá errado. Ok? Molinho? Então, ok. Verificando ali meus cálculos. 15π sobre 6, isso aí. Molinho. Vamos então para a 2. Cadê a 2? Opa! A coordenada y de todos os pontos de máximo vale 3. Eu já ensinei o vuduzinho para descobrir o ponto máximo, né? Vamos fazer o quê? Vamos botar aqui. Dois. Ponto máximo vale 3. Vamos lá. Como é que a gente encontra o máximo e o mínimo aqui, gente? Olhando para esses caras, ó. Esse 1 é o central, né? Então a gente vai descobrir aqui, ó, que o máximo vale 3 e o mínimo vale menos 1. Eu sei que ele não perguntou, né? Mas só para você saber, então isso significa que é verdade. Tá? E vamos à terceira afirmativa. Qual é a terceira afirmativa? Ó, a distância entre dois pontos máximos consecutivos corresponde a uma distância π no eixo das abscissas. Falso. Por quê, gente? Lembra que nós falamos do período? Ó, o período, gente, é exatamente a distância que está sendo perguntada. Ó, eu vou desenhar um gráfico aqui pra gente. Ó. Tá? Isso aqui, gente, é a parte que se repete. Exatamente essa parte se repete aqui. Então a distância daqui até aqui é o período. E nessa função, gente, o período vale π? Será que o período vale π? Presta atenção. Ó, o período é 2π sobre 3. Então, a distância entre dois pontos de máximo consecutivos seria 2π sobre 3. Por quê? Porque a distância na horizontal seria 2π sobre 3. Seria exatamente o período. O período leva todos os pontos no próximo ponto. Tá? Então aqui a gente sabe que o período é 2π sobre 3 e não é π. Né? Portanto, 2π sobre 3 é diferente de π
E aí a alternativa 3 é falsa. Então, portanto, ficaremos aqui com a afirmativa 2. Somente a afirmativa 2 é correta. Então, o que está acontecendo, gente? Nós pegamos uma questão grandona para a gente relembrar vários tópicos da aula de hoje. Primeiro, descobrir o valor numérico, descobrir se um ponto pertence a uma função, não é da aula de hoje, né? É lá do Glaucio, né? A gente já sabe como é que funciona isso, né? Para descobrir se um ponto pertence à minha função afim, eu boto lá e testo. Qualquer função, não precisa ser afim, né? Função quadrática, função qualquer coisa, né? Então, a ideia é essa. Vamos agora para mais uma. Olha aqui, ó. Olha aqui agora, ó, como é que você está treinado. Olha o que ele está perguntando. Olha para a função. Eu quero o valor máximo, o valor mínimo e o período. É bater o olho e saber fazer, né? Acabamos de fazer a mesma coisa que a gente precisa aqui na questão anterior. Então vamos lá, como é que encontra o valor máximo e mínimo? Tu vai trabalhar com esses danadinhos aqui de fora, ó. Ó, você começa no 3, que é o valor central, tá ali o 3 bonitinho. Como é que encontra o máximo? 5 para cima. Valor mínimo, 5 para baixo. Pronto, é isso. Tá? Então já temos o valor máximo e o valor mínimo feito na cabeça. Agora, como é que encontra o período? Como é que encontra o período? 2π dividido por quem? Por esse danado aqui, ó. Ok? Então, 2π dividido por 2 vai dar π. Então, qual a nossa resposta, Romelson? Já mandou aí letra B. Fácil? Fácil? Bom, o pessoal acertou aí, hein? O pessoal acertou aí, hein? Bom, vamos agora para dúvidas, né? Antes de vocês falarem, mas acabou, ainda falta 15 minutos. Calma, agora eu vou falar, né? Claro, quem quiser ir embora pode ir. Mas eu vou mostrar para vocês que também existe a função tangente, né? Mas é muito difícil da função tangente cair, mas eu quero pelo menos que você tenha contato com ela, né? Um pouquinho. Eu não falei antes dos exercícios, porque eu nem coloquei nos exercícios, porque a chance dela cair no Enem é 0, tá? Mas quem for fazer outro vestibular aí, pode precisar da função tangente. Então, o que muda na função tangente, pessoal? Primeiro, a função tangente não vai ter ponto máximo nem mínimo, tá? Então, não vai ter esse negócio de estica e puxa que, né, ela não tem como aumentar nem diminuir. A função tangente também tem uma variação em relação a seno e cosseno quando trata-se do período. Porque o período da função tangente não é 2π sobre o A. É só o π. Por quê? Porque a função tangente ela é assim. Ó. Tá torto. Eixo X. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? A função tangente é assim. Tá? Esses traços verticais são os pontos que a gente vai chamar de assíntotas, tá? Porque não vai existir tangente do 90, nem tangente do 270, tá? Então, quando a gente falar do domínio, o domínio não pode ser R. Por quê? Porque não tem alguns valores, né? Tem uns buracos aí, ó, na minha função, né? Então, o domínio é R menos π sobre 2 mais kπ. Ué, viu? Como assim?
Porque se você for pegar aqui, ó, tu aumenta π, depois π, depois π, né? São os momentos em que você vai ter uma assíntota do gráfico. Aqui não é assíntota, tá, gente? Porque aqui o π vai ter 0. É só para você ver bonitinho como é que funciona. A imagem não é limitada em -1 e 1, né? A imagem é o próprio R. Todos os valores aqui vão ser utilizados. E o período vai ser π, diferente do seno e cosseno. Quando você tiver uma função modificada, né, você vai dividir aqui pelo coeficiente do x, tá? Então, genericamente, o período vai ser 2π sobre o módulo de A, igualzinho a função seno e cosseno, igual a gente fazia antes. Só que ao invés de dividir o π, ao invés de dividir o 2π como você fazia antes, você vai dividir só o π, que é o período da tua função tangente, tá? Agora, a chance disso aparecer no Enem é 0, tá? Seno e cosseno aparece sempre, né? Então é legal saber aí fazer as questões anteriores, tá? De função trigonométrica. E é claro, se você quiser fazer função tangente também de qualquer lugar, teve dúvida, gente? Não hesite, manda uma mensagem aí pra mim, vai ser um prazer atendê-los, tá? Eu só quero que você saiba que às vezes eu demoro a responder, porque tem muita pergunta, mas eu sempre respondo. Tá bom? Então, fizemos todos os exercícios, esse é um tema importante, difícil, tá? Muita gente não domina isso e pula ali as questões do Enem, mas eu tenho certeza que vai cair e tu vai acertar. Tá bom? Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.